Gênesis 13, estaremos lendo o versículo 14 e o versículo 15. Você que está nos visitando, esta é a segunda reunião deste domingo. A primeira aconteceu às 8 e a terceira irá acontecer às 18 horas. Quem achou diz amém. A palavra do nosso Deus nos diz assim: o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque darei para sempre a ti e a tua descendência toda esta terra que vês. Feche teus olhos. Pai querido, Pai de amor, esta é a tua palavra. Fale conosco, fale com a tua noiva, a tua igreja amada, no nome bendito e poderoso de Jesus. Diga amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Aleluia. O tema deste domingo: levanta os teus olhos e veja. Levanta os teus olhos e veja. Glória a Deus. Já está ali no telão. Nós vamos entender esta ordem divina dada a um homem chamado Abrão. Até então, o nome dele ainda não tinha sido mudado. Se chamava Abrão. Abrão quer dizer pai grande ou pai exaltado. Mas na frente o Senhor muda o nome dele para Abraão, que quer dizer pai de muitos ou pai de multidões. A história de Abraão, o chamado de Abraão, ele tem início ali no capítulo 12. No capítulo 12, Deus faz esse chamado para ele: sai da tua casa, do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Prontamente ele obedece o chamado de Deus. Agora, ele não sabia o seu destino, mas ele estava seguindo uma direção. Ele estava seguindo aquilo que Deus estava ali determinando. E quando ele chega no local, na terra que Deus havia preparado para ele, o que ele encontra? Ele vai encontrar fome, seca, né? E ele vai para o Egito para fugir da seca que estava ali assolando aquela terra. E no Egito quase que ele perde a esposa. Ele volta para Canaã, aonde Deus havia lhe ordenado que ficasse. Chegando em Canaã, a mulher dele continuava estéril e o seu sobrinho, que era como um filho para ele, porque quando Deus fez o chamado, ele decidiu levar também Ló, o seu sobrinho, com ele. E agora está tendo uma desavença, um conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E ali Abraão disse: olha, nós somos família, não é bom que haja, sabe, esse problema entre nós. Se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. E ali Ló olha para as campinas e decidiu ir para a região de Sodoma, que parecia o jardim do Senhor. Agora, eu quero chamar aqui a sua atenção, porque foi justamente neste momento da separação de Abraão e Ló, seu sobrinho, que para ele era como um filho, que Deus disse: levanta os teus olhos e veja. Às vezes a gente pensa que, pelo fato de nós estarmos servindo a Deus, de estarmos na igreja, nós não vamos passar por momentos difíceis. Veja o que aconteceu com Abraão. Deus fez o chamado para ele, e ele encontra sérios problemas. Ele encontra fome na terra, estava tendo seca,
ele quase perde a esposa quando desce ao Egito, e agora o seu sobrinho está indo embora. Qual foi a atitude de Abraão? Olha para mim aqui, Abraão fez. No momento que Ló foi embora, foi justamente aí que Deus disse: levanta os teus olhos e veja. Ninguém conquista nada sem primeiro ver. Você está me entendendo? Primeiro você precisa ver para poder conquistar. E é através da fé que nós conquistamos as bênçãos, aquilo que Deus já determinou para nós. Por isso que você precisa ver primeiro. Mas esse ver é através da fé. Você precisa realmente conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas primeiramente você precisa visualizar. Você conhece as promessas de Deus para você? Então, Abraão enfrentou ali sérios desafios. E ele, com certeza, estava sendo tentado a ter uma vida comum. Quem sabe estivesse passando no coração dele: Deus me fez um chamado, e a minha vida, eu não vi sobrenatural, não vi nada acontecendo. Eu encontrei, foi seca, eu quase perdi minha esposa, agora meu sobrinho se foi. Eu vou continuar servindo a Deus porque Ele me salvou, mas eu não vou fazer mais do que isso. Quem sabe você entrou neste lugar pensando justamente assim: eu não quero me envolver com nada na igreja, eu não quero, ter responsabilidade nenhuma, eu só quero frequentar os cultos. Tem gente que pensa assim. Mas se você entrou por aquela porta pensando desta maneira, Deus está dizendo para você nesta manhã: levanta os teus olhos e veja. Você precisa enxergar o propósito de Deus. Não se abata com aquilo que saiu do seu controle. Não fique de cabeça baixa porque pessoas te frustraram. Você colocou sua confiança em pessoas e essas pessoas, te decepcionaram. Se isso de fato aconteceu na tua vida, é hora de você obedecer o que Deus está falando. Levante a cabeça e veja. Filipenses capítulo 3, versículo de número 13, vai nos dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Ninguém conquista nada, ninguém prospera, ninguém tem uma vida extraordinária, se não esquecer as coisas que te prendem à mediocridade. Ninguém. Você não avança, você não conquista. Tem muita gente que só está olhando para o retrovisor. Observe que o retrovisor é pequeno. O para-brisa do teu carro, bem maior. Porque Deus está dizendo assim: meu filho, olhe para frente. Olhe, pare de ficar só com os olhos olhando para o retrovisor, olhando para aquilo que já se passou. Você precisa deixar para trás coisas que te magoaram, te ofenderam, frustrações, decepções. É hora de você levantar a cabeça. Veja o que aconteceu com José do Egito. Você conhece a história de José? Deus plantou sonhos no coração dele. Ele tinha revelações poderosas através dos seus sonhos. Mas conforme o tempo ia passando, ele ia ficando mais longe do seu sonho. Observe, Deus revela para ele que ele ia ser um líder. E o que está acontecendo? Os irmãos venderam ele como escravo para o Egito, com inveja dos sonhos de José. Os irmãos o traíram. Foi vendido como escravo. E lá no Egito, foi trabalhar como escravo doméstico, na casa de Potifar. E lá foi acusado de um crime que ele não havia cometido. Foi para onde? Na prisão. Você está percebendo? O próprio Deus plantou sonhos no coração dele, mas parece que agora, cada vez mais, ele está ficando longe dos sonhos que Deus havia colocado nele.
Mas em momento nenhum José abriu mão do sonho de Deus para a vida dele. Tanto é que quando Deus tira ele daquela situação de prisão e coloca ele como governador de toda a terra do Egito, olha o que aconteceu. Eu quero que você leia comigo aí, ó, Gênesis 41, versículo 50. Gênesis 41, versículo 50. Vai nos dizer assim: antes que chegasse o ano da fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenete, filha de Potífera, sacerdote de On. José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa de meu pai. Ao segundo ele deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Você está entendendo? Manassés, Deus me fez esquecer de todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia, de tudo que os meus irmãos me fizeram. Nasce o segundo, ele chama de Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Você vai prosperar na terra da sua aflição. Você que está passando aí momentos difíceis, é só não baixar a cabeça. Levanta os teus olhos, pois é justamente nessa situação que você está vivendo que você vai prosperar, que você vai romper, que você vai crescer no nome poderoso de Jesus. Quem crê, se expresse e aplauda o Senhor. Aleluia. Não permita que o presente limite o seu futuro. Vou repetir. Não permita que o presente limite o seu futuro. Glória a Deus. E uma realidade disso está em Lucas capítulo 5, a partir do versículo de número 4. Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo de número 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para vierem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos com tanto que quase iam a pique. Escute, aqui está uma realidade de que o presente não pode imitar o nosso futuro. A situação de Pedro era de uma pessoa desanimada, pessoa frustrada. Trabalhou a noite toda, não teve resultado nenhum do seu trabalho. Pescaram nada. Aí chega Jesus, logo pela manhã, Pedro está lá lavando as redes, colocando um ponto final na pescaria naquele dia, e a multidão está vindo, vai comprimindo ali o Senhor, e o Senhor pede autorização de Pedro para usar o barco dele como um púlpito, e Pedro assim o fez, e Jesus ministra as multidões, depois chega para Pedro e diz assim: agora volta ao mar, lança a sua rede. Mas Senhor, nós passamos a noite inteira, não pescamos nada. O presente dele era de decepção, de fracasso, de desânimo. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Aqui está o segredo. Diante dos problemas, das aflições, das angústias que você tem passado, obedeça a palavra de Deus. Obedeça. Abraão obedeceu a palavra do Senhor. Ele ergueu os olhos, levantou a cabeça. Pedro também aqui estava desanimado, estava frustrado, mas ao ouvir a palavra do Senhor, ele coloca em prática o comando do Senhor. Foi, lançou as redes, e foi a maior pescaria de toda a vida dele.
que teve que pedir ajuda para o outro barco, porque o dele não ia suportar a quantidade de peixes. Então tire os seus olhos, não permita que o presente limite o seu futuro. Quem está na fé, acredita que Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, diga amém. Glória a Deus. Agora, olha que frase interessante. Por que Deus mandou Abraão levantar os olhos? Para que ele pudesse visualizar, ver. Porque o Senhor disse, está vendo? Toda essa terra, do norte ao sul, do oriente ao ocidente, ela será tua e da tua descendência. Deus é um Deus geracional. Existe a bênção geracional, porque Deus, ele diz assim, a Bíblia vai nos dizer assim, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ei, o teu Deus também será o Deus do teu filho, o Deus do teu neto, amém? Da sua descendência. É por isso que hoje eu não posso andar de cabeça baixa como um derrotado, como um frustrado, desanimado, sem força, sem vigor. Eu preciso levantar os meus olhos e contemplar as maravilhas do Senhor, as promessas de Deus para a minha vida. Onde você está neste momento? Quem sabe você está vivendo uma situação de desânimo. Quem sabe você está vivendo uma situação de esgotamento. Você está sem vigor, sem força nenhuma. Mas é daí mesmo de onde você está, Deus está dizendo, levanta a cabeça e olha. Deus vai renovar as tuas forças. Deus vai renovar as tuas forças. Aleluia. Glória a Deus. Você conhece a história da mulher samaritana, que teve um encontro com Jesus. Os discípulos tinham ido comprar comida. Quando os discípulos voltam, ficaram admirados de ver Jesus conversando com aquela mulher. Aquela mulher deixa o canto, atrai a cidade para a presença de Jesus. Os discípulos chegaram com comida, Jesus não quis a comida. Agora presta atenção. Em João 4,35, abra aí a tua Bíblia para a gente finalizar essa ministração. João 4,35. Não dizeis vós, faltarem ainda 4 meses para a colheita, mas eu vos digo, levantai os olhos. Levantai o quê? Os olhos. E vede os campos, já estão prontos para a colheita. Escute, você que recebeu um chamado de Deus. Eu olho aqui, eu vejo muitos líderes. Mas eu vejo também muita gente desanimada. Muita gente que parou, que estacionou na fé, na chamada divina. Jesus está dizendo, filho, filha, levante a sua cabeça, erga os teus olhos. Já está na época da colheita. A seara já está branca. Se está na época da colheita, e se eu estou de braços cruzados, eu estou dizendo, Senhor, eu não quero fazer parte dessa colheita. Deus me chamou você, para sermos pessoas sobrenaturais. Não, Deus não me chamou, Deus não te chamou para você ser um comum, congregar numa igreja comum. Deus te chamou para viver uma vida relevante, uma vida de excelência. Deus te chamou para você viver o novo e o sobrenatural. Amém. Nós só vamos mudar a geografia onde estamos se nós buscarmos veementemente a presença de Deus e sermos cheios do Espírito. Porque cristão, muitos andam por aí dizendo que são, mas quando você olha para a realidade é outra. Ser crente não é só frequentar a igreja, ser crente é todo dia. Todo dia, vem paulada daqui, paulada dali, né? Perseguição aqui, perseguição ali. E você,
com seus olhos erguidos, amém, contemplando a sua bênção, o seu milagre, a sua vitória. Seja assim, meu irmão, seja um crente indesistível. Deus disse: esta terra que você está vendo, Abraão, será tua e da tua descendência. A maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos é o legado espiritual. São os exemplos de vida, um caráter totalmente transformado por Deus. Que os seus filhos, que os seus netos possam olhar para vocês, se inspirarem. Realmente porque eles têm um modelo na família de homem de Deus, de mulher de Deus, de um verdadeiro cristão. Por isso, você não vai alegrar o coração de Deus se você estiver andando assim, como um derrotado. Pois a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E a atitude de um vencedor não é assim, é andar confiante, amém? Andar com confiança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor. Então, se você tem um chamado de Deus e você está desistido, levante teus olhos, erga os teus olhos. Deus tem algo tão lindo, tem algo tão poderoso para fazer na tua vida. Não fica aí, sabe, dando ouvidos às pessoas, olhando para o que as pessoas estão dizendo a seu respeito. Não fique aí, sabe, vendo porque fulano tal fracassou, ou eu mesmo fracassei, vou ficar aqui desse jeito. Não, levante os teus olhos. Você ainda não está vivendo as promessas de Deus. Você vai ver a glória de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Hoje a circunstância as circunstâncias, você olha para elas e você vê, meu Deus, não, pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para os problemas e dá ouvido ao que as pessoas estão falando de você. Erga os teus olhos, tua vitória está logo ali na frente. Você vai continuar de cabeça baixa, ou hoje você vai dizer: Senhor, eu entendi o teu recado, eu vou levantar minha cabeça, amém? Põe a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, Deus está virando uma chave na tua direção hoje, amém? Vai ter virada, uma virada radical na sua vida. A vitória do Senhor está chegando. Você não só vai contemplar, você vai viver, no nome de Jesus. Se você tiver com essa decisão no teu coração, na tua vida, levantar a sua cabeça, levantar os teus olhos, é questão de tempo. É questão de tempo. E de fato, Deus entregou toda aquela terra para Abraão e a sua descendência. Põe a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Pai, no nome poderoso de Jesus, meu Deus, eu oro não somente por estes que estão aqui neste lugar, mas também por aqueles que estão me acompanhando pelas redes sociais. Meu Deus, sabemos que é um trabalhar do Espírito Santo. O teu Espírito Santo está trabalhando, o teu Espírito Santo está sinalizando. Chega de ficar na zona de conforto, chega de ficar parado, estagnado, estacionado, infrutífero. Chegou a hora de levantar a cabeça, de enxergar as promessas de Deus. Você vai conquistar tudo aquilo que Deus está te mostrando. Pai, no nome de Jesus, olha agora, Senhor, para os nossos corações, pois estamos decididos a viver o sobrenatural do Senhor. Em o nome de Jesus, quem estiver vivendo situação de esgotamento, de esfriamento, de derrota, de fracasso, mas se esta pessoa está fazendo um esforço para levantar a cabeça, mesmo uma situação como essa, eu tenho certeza que o Senhor é aquele que levanta o abatido. Aleluia. Fortaleça, Senhor, os meus irmãos, no nome de Jesus, pois o melhor de Deus ainda está por vir.
Já queremos te agradecer, Senhor, pois a nossa família viverá as bênçãos do eterno. A nossa geração, a nossa descendência viverá as promessas de Deus, no nome de Jesus. Diga amém. E aplauda bem forte a Ele. Aleluia.